Quarta-feira, 19 de janeiro, reunidos mais uma vez para a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho da missa de hoje. E hoje é uma passagem maravilhosa, eu até já vou direto ao assunto. Nós vamos já à primeira leitura, porque é o grande duelo entre Davi e Golias. Golias humilhava o povo, desafiava o povo, mas todos o temiam porque ele era um campeão de guerra, ele era um gigante. Ninguém ousava desafiá-lo. E aí Davi se apresenta para desafiá-lo. Nós vamos ver essa história agora. Então, a primeira leitura, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Então, Davi disse a Saul: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu, o Golias. Eu, teu servo, vou lutar contra ele. Mas Saul ponderou a Davi: não és capaz de enfrentar esse filisteu, tu és ainda um menino, e ele um homem de guerra desde a sua juventude. Agora versículo 37. E Davi ainda acrescentou: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me salvará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai e que o Senhor esteja contigo. Olha só que eles devotam as vitórias nas batalhas a Deus, não às armas. E aqui, vai e que o Senhor esteja contigo. Versículo 40. Tomou então seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com sua funda na mão, avançou contra o filisteu. O filisteu, precedido de seu escudeiro, vinha aproximando-se mais e mais de Davi. Quando pôde ver bem Davi, desprezou-o porque era muito jovem, ruivo e de belo aspecto, e disse-lhe: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, eu vou dar as tuas carnes às aves do céu e às feras do mato. Mas Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te abaterei e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Quero lembrar que os filisteus tinham capturado a Arca da Aliança, tinham humilhado o povo de Deus. É contra esse povo que Davi vai lutar ao enfrentar Golias. Versículo 47. E toda esta assembleia aqui vai saber que não é pela espada e nem pela lança que o Senhor salva, pois a guerra pertence ao Senhor, e ele vos entregará em nossas mãos. Olha que petulância de Davi. Mas é um homem de fé aqui já, um jovem de fé, né? É Deus quem vai vencer vocês. Versículo 48. Logo que o filisteu se ergueu e marchou em direção a Davi, este saiu prontamente correndo para enfrentar o filisteu. Davi meteu a mão no bornal, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte. A pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto por terra. E assim, Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Davi abateu o filisteu e o matou sem ter espada na mão. Em seguida, correu para o filisteu, parou perto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que fé desse menino Davi. E ele foi com a bênção de Saul, que era ungido rei ainda naquele momento. Saul falou para ele: vai e que o Senhor esteja contigo. E ele foi confiando em Deus. Não é que ele confiava naquela pedra e naquela funda, não. Ele disse: a batalha pertence ao Senhor. Então, quando nós entregamos nossas causas a Deus, a causa passa a ser de Deus. Você entende? Quando você está diante de um desafio, você diz: Senhor, me ajuda. Aí a causa passa a ser de Deus.
E aí, o inimigo não tem a mínima chance. O inimigo não tem chance. Agora, é preciso que nós entreguemos nossas causas na mão de Deus. A gente fica confiando muito na nossa inteligência, na nossa capacidade. Esquecemos de entregar toda a nossa vida, todas as nossas lutas, nossas dificuldades, nas mãos de Deus, que é Deus quem vai nos socorrer. E Ele nos socorre. E Ele nos salva. Aleluia! Vamos ao Salmo de hoje. Certamente vai celebrar essa vitória de Deus sobre os filisteus, através de um jovem com uma funda e uma pedra. O poder de Deus agindo em favor do povo. Salmo 144, 143. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Feliz de nós. Bem-aventurados somos nós. Oremos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra as minhas mãos para a luta e meus dedos para a guerra. Esse meu rochedo, eu sempre me lembro de algumas imagens de filmes, onde se usam muitas lanças e flechas, especialmente dos filmes de Bang Bang, quando enfrentavam índios com flechas. Os homens se escondiam atrás de alguma pedra, de algum rochedo, porque aí as flechas não os atingiam. Então, quando eles falam isso, vem muito clara essa imagem dessa proteção do rochedo. Eu me escondo atrás desse rochedo e daqui eu posso atingir o inimigo, mas o inimigo não pode me atingir. Por quê? Porque eu tenho um rochedo me protegendo. Então, quando ele diz assim, o Senhor é meu rochedo, significa que Deus se coloca entre eu e o inimigo, entre eu e as armas do inimigo. Versículo 2. Minha misericórdia e minha fortaleza, meu refúgio e meu libertador. Agora vamos ao versículo 9 e 10. Ó Deus, eu te cantarei um cântico novo, com o saltério de 10 cordas eu te salmodiarei. És tu que dás a salvação aos reis, que resgatas Davi, teu servo, da espada maligna. Amém, aleluia. E olha só, Davi tocava a harpa, Davi escreveu muito desses salmos. Então, a gente vê claramente esse salmo falando dessas vitórias de Deus. Quando o povo de Israel, os hebreus, tinham que se defender em muitas guerras, que tinham que se lançar em muitas guerras, mas confiando sempre que a batalha é de Deus. A luta pertence ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos agora ao Evangelho. O Evangelho de hoje, São Marcos, capítulo 3. Que maravilha, irmãos! Nós estamos com essa liturgia dessa semana, vendo uma sequência da vida de Davi e da vida de Jesus. Na leitura de ontem, tinham implicado com Jesus com relação ao sábado, porque os apóstolos estavam colhendo espigas de milho no dia de sábado. Né? Milho ou trigo, não me lembro. E aí, o que aconteceu? Jesus disse que ele é Senhor também do sábado. Na passagem de hoje, Jesus vai fazer uma obra de caridade, uma cura de um homem da mão seca. Não é possível que venham a implicar com uma cura milagrosa como esta. É preciso ter um coração muito duro para implicar com uma cura. Mas é justamente isso que vai acontecer. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Marcos 3, 1. A mão seca curada no sábado. Jesus entrou outra vez na sinagoga, e lá estava um homem que tinha a mão seca. Eles observavam se o curaria em dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Eles ficaram calados, olhando-os em redor, indignado e entristecido pela dureza de seus corações. Disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, que se recuperou. E saindo,
os fariseus imediatamente conspiraram com os herodianos contra Jesus, a fim de o matar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estávamos falando já na leitura de ontem a questão do sábado. Pois veja bem, essa desculpa do sábado é que foi usada para que eles decidissem matar Jesus. Vê como que, às vezes, o legalismo faz com que as pessoas deixem de fazer o bem e passem a fazer o mal baseado em legalismos. E olha aqui, Jesus perguntou, é permitido fazer o bem ou o mal? Era só dizer o bem, claro, mas eles preferiam deixar que aquele homem ficasse sofrendo lá, mas eles não queriam dar o braço a torcer diante de Jesus. Que dureza de coração, quanta maldade. E olha, Jesus olha para eles indignado e entristecido pela dureza dos seus corações, porque apegados mais à lei do que à caridade, do que à misericórdia. Paulo futuramente virá dizer, a letra mata, o espírito que vivifica, porque era apegado a tantas regras, a tantas burocracias, a tantos legalismos que eles tentavam abafar o cristianismo desde o início. E olha aí, essa questão do sábado é a desculpa que eles usaram para decidir matar Jesus. Irmãos, vamos ter em mente sempre que sempre é uma lei maior do que outras leis. É como a Constituição Federal está sobre a Constituição Estadual, que está sobre a Constituição Municipal. A Constituição Federal está acima de todas essas leis. E aí, no nosso caso, a lei do amor está acima de todas as outras leis, mesmo as leis da igreja. Não está escrito em lugar nenhum que é proibido amar, que é proibido fazer o bem. E muitas vezes nós nos apegamos a certas regras para impedir que o bem seja feito. Que o Senhor nos ensine a amar sempre, em todas as circunstâncias, fazer o bem. Se o que eu vou fazer dentro das regras de onde eu estou vai ferir o outro, vai magoar, vai humilhar, eu não faço, porque eu estou fazendo o mal. O mal não é permitido fazer. Não, mas está na regra. Está na regra, eu vou fazer. Cruelmente se coloca a lei em cima das pessoas. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para amar e amar sempre. Amém? Estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus. Fica com Deus, irmão.